pivô de tudo, Colônia Guarani. O ponto de partida que, no fundo, foi um grande corredor de imigrantes. Aqui aportaram nada menos do que 21.144 imigrantes de 15 grupos étnicos diferentes. Trabalhar esses dados e fatos, um século depois, trocar informações com amor e anos de pesquisa, é muito interessante. Mas o tempo, além de nós, vai contar mais um capítulo desta magnífica história. As gerações futuras talvez jamais saberiam desta vivência, a não ser na suposição e no imaginário. Mas o algo mais faz parte deste contexto, que é você, que construiu e constrói o nosso Guarani das Missões e valoriza seu grupo étnico na miscigenação das raças. De 1891 a 1958 e de 1959 até os dias de hoje. Este é o seu Cantar das Etnias, da Sociedade Cultural Guaraniense, mantenedora do grupo folclórico polonês Águia Branca, com músicas étnicas culturais e variadas, de época e atuais, entrevistas e outras atividades, tornando o programa agradável e variado. Vilmar Persson apresenta O Cantar das Etnias. Dia 1º de julho de 2023. Primeiro dia do segundo semestre, para dizer assim. Hoje teremos aí, daqui um pouquinho, então, o Anensir Rogoski, né? Vai estar falando conosco. Muito bem. Estamos aí nos rastros dos ancestrais, né? Com Anensir Rogoski, né? O Anensir aí que fez um bonito trabalho, um lindo trabalho aí, de compilação de dados e eu estava olhando aqui, acho que mais de 12 anos pesquisando, 2004, se não me engano, ele começou e terminou em 2022. Bom dia, Anensir. Bom dia, Vilmar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guaramano, de Guarani das Missões, FM 98.1. Essa rádio me acompanha algumas vezes aí pelo interior, até onde o sinal alcança, a gente acompanha essa rádio. Bom dia, Vilmar. Bom dia. Programa aí. Você estava me falando ontem que a tua rádio aí de sintonia, quando está no interior do município fazendo o teu trabalho aí, qual é que é o teu trabalho aí em Cerro Largo, Anensir? Vilmar, eu estou em Cerro Largo há praticamente 15 anos. No mês que vem agora, completo 15 anos de oficial de justiça. Trabalho oficial de justiça, então meu trabalho é praticamente na rua. E Sim. eu trabalho bastante solitário, digamos assim. E daí a rádio me acompanha, então. Eu sintonizo e vou te dizer uma coisa. Eu chego nas casas aí, estão ouvindo a mesma música que eu. Então, presumo que a audiência é muito boa, né? Porque a rádio é a mesma que eu sintonizo. Que bom, né? Anensir, tu tem aí, despertou uma curiosidade, né? Para poder chegar fazer um livro aí, 400 e poucas páginas. O que te levou a fazer isso, Anensir? Vilmar, é o seguinte, eu não tenho o dom da palavra como você tem, né? A oratória tua é fantástica. Eu trabalho outro, digamos, diferente. Eu trabalho mais diretamente a uma ou duas pessoas. Você gosta muito, fala bastante em público. Então, mas mesmo Sim. assim, vou tentar trazer aí para o público ouvinte o que é essa história toda. Isso foi lá no ano de 2004, meu irmão Ayrton Rogoski, que é médico pediatra lá em Santa Rosa e do Berendi, e eu conversamos bastante. Curiosidade, nós somos Rogoski, mas por que nós somos Rogoski? Qual é a origem? O Ayrton, significa? Desculpa te interromper. Sim. O Ayrton é médico, pediatra da minha neta. Olha só, é muito pequeno, né, Vilmar? Não é por ser meu irmão, mas o cara é fantástico, tá? Mas sabe como é que é o médico? O médico tem pouco tempo até para falar com os irmãos, né? Está sempre preocupado muito com a saúde das pessoas. Então, eu fui a campo e ele foi, digamos assim, patrocinando as viagens, tá? Então nós queríamos saber, aquela curiosidade, onde surgiu, de onde que eles eram, por que isso aí? Aí o primeiro passo, qual foi? Conversar com nossos pais. Eles sabem muita coisa. E a minha mãe, que Deus a tenha, eu sempre a considerei, assim, uma enciclopédia, porque ela sabia muito. Ela sabia tanto da parte da família dela, quanto da família do meu pai. Então, esse foi o primeiro caminho e nos ajudou muito. Aí nós conversando os dois, nós sabíamos só dos Rogoski, por que não de toda a família? E a da mãe? A mãe é Titia, também de origem polonesa. Então, vamos. Como é que é Titia? Titia, você escreve CZY, CZA.
Titia, é polonês. E daqui ela era... Essa família, eles vieram do leste da Polônia, lá o local era Virik, e quando eles chegaram aqui, primeiro passaram em Erechim, tá? Na colônia de Erechim, depois eles se instalaram na linha Silva Jardim, que hoje pertence a Cândido Godói, mas também era a colônia Guarani, porque a colônia Guarani era muito extensa mesmo, e a projeção era que chegasse até o Rio Uruguai, né? Ela ia aqui a Santa Rosa até Porto Lucena e Porto Xavier, fazia um... Exatamente, Gilmar. Assim, se for ver, vários municípios estão totalmente dentro da colônia Guarani e outras parcialmente, né? E Cândido Godói, assim, em torno de 80% do município, ou até 90%, e estava na colônia Guarani. Estava todo ele dentro da colônia Guarani. Tem uma partezinha lá que eles criaram a tal da colônia Boa Vista, tá? Então, aquela da Boa Vista que hoje é Santo Cristo, né? Sim, mas a sede inicial ficava onde hoje a sede Boa Vista, na parte de Cândido Godói. Ele tinha dois lados também, a margem direita e a margem esquerda do rio, tá? O rio Amandaú, que hoje chamam de Rio Boa Vista. Tá? Então Tisca é da linha Silva Jardim. A família Titia, todos os Titias que tiver aí no Brasil são meus parentes. Só veio esta família, a única família, era muito pequena na Polônia. E na seção A, então a família Rogoski se instalou aí na seção A, Cândido Godói, é isso? Isso. Os Rogoski primeiro passaram por Alfredo Chaves, depois algumas colônias lá, onde meu bisavô casou com a Gister, tá? Que era Vespasiano Correia. Depois eles vieram para cá. Eles inicialmente se instalaram na linha do Rio Guarani das Missões, onde nasceu meu avô. Depois eles passaram para a linha Abrantes, que hoje é o município do Biritama, e depois meu avô foi até Alecrim, onde nasceu meu pai, e depois chegaram a Cândido Godói, na secção A. Secção A, digamos, é um ninho de poloneses dentro do povo germânico, que Cândido Godói é o estilo de Cerro Largo, onde eu trabalho hoje, né? E bastante germânicos, mas lá tem a seção A, eu estive apresentando o folclore uma vez na seção A, né, o Águia Branca aqui de Guarani das Missões, lá na seção A, é bastante polonês mesmo. Sim, Cândido Godói tinha assim, secção A, Silva Jardim e Paranaguá, são os lugares que tinham bastante polonês. Hoje já o pessoal já se dispersou bastante, né? E aí, para fazer um livro, eu já fiz um, então eu sei o trabalho que dá. São 400 e poucas páginas e você mandou para a editora para fazer, né? Como é que foi isso? Não, Vilmar, é o seguinte, como assim a minha ideia era fazer um livro mais direcionado à família, então a quantidade era menor. Eu inicialmente projetei 100 livros, depois fiz mais 10, então destinado a famílias. Por que assim, então, além de fazer lá a pesquisa inicial, compilar todos esses dados, formatar, diagramar, que é o mais difícil de tudo, tá? E eu imaginei, entrei em contato com algumas editoras, mas assim, estava difícil a negociação. E principalmente a diagramação. É alto o valor para uma quantidade muito baixa. Se tu vai depois diluir isso, o custo daria muito alto. Sim, fica muito alto. Então, não dá muito a ver, então eu mesmo vou fazer. Eu fiz. Então, além de toda essa parte, eu ainda construí o livro. Aí eu pesquisei qual é o melhor papel. Como o livro é grande, folha A4, eu peguei uma gramatura 90, tá? Qual é o tipo de cola? Qual é o fio para costura? Me conta aí, para te costurar, como é que tu fez aí? Furou folha por folha? Como é que foi? Olha, o que eu fiz? Eu fiz um molde, tá? Eu fiz umas prensas e fez um gabarito? Isso aí. Peguei a furadeira que a gente tem em casa, essa mesma. A furadeira. E uma broca bem fininha, tá? E furei 5 furos, bem próximo ali, ao encabeçado que eles dizem, tá? E fiz 5 costuras com uma linha algodão, bem grossa, forte. Depois eu colei, prensei, e depois coloquei as capas e fui ajeitando, tá? Mas assim, cada livro levava para fazer essa parte levava um dia, porque primeiro tu cola uma parte, depois a outra parte. Então assim, um dia para um livro. Mas eu fazia 2 por vez, né? Então dava. Então eu assim, a cada 12 horas fazia um livro. Que legal, né? O trabalho é artesanal mesmo. Esse é um livro realmente artesanal, mas não assim, artesanal tá simples. Não, eu registrei ele no clube. Tem o ISBN, eu estava olhando. Ele tem o ISBN lá, tá? Então, assim, ele tem a ficha catalográfica, tem o ISBN, ele é um livro normal. Se for pesquisar hoje lá, ele aparece pelo meu nome e está lá o livro cadastrado, tá? E eu estava olhando, a capa também é artesanal, capa dura, um trabalho muito bonito.
Essa capa aqui, ó, me levou a fazer essa capa na frente, a construção da casa do meu avô. Meu pai, inclusive, era o construtor, aí aparece ele construindo, meu avô construindo. Põe o microfone mais perto da boca, Nancy. Tá. É isso, melhorou. Isso. A capa aqui é a construção da casa do meu avô. E meu pai era o construtor dessa casa, né? Foi ajudado pelos irmãos, pelo avô e mais alguns tios. E a contracapa é a casa que meu trisavô construiu na linha Silva Jardim. Tá? Trisavô. Essa primeira é na secção A, e a contracapa é na Silva Jardim, só que não tínhamos nenhuma foto. Então minha prima, que ela é formada nas artes plásticas, através de informações da mãe e das tias, ela desenhou essa casa. Tá? Inclusive tem uma simbologia aí, tem o galo, tem o chaminé. Tem assim, ó, se tu for ver aí, tem uma cruz. Tem uma cruz também, tem. O meu trisavô, quando ele veio da Polônia, era muito religioso mesmo, era aquele que chegava na igreja, se ajoelhava e beijava o chão da igreja. E isso tudo transmitiu para a nossa família. Minha mãe também era assim, muito religiosa, toda a família era religiosa. Então esse símbolo constava na casa deles lá na Silva Jardim. Mas, Nancy, vamos fazer um passeio agora. Você conseguiu dados aí da Polônia. Sim. Vilmar, é o seguinte, o que eu pesquisei? Eu busquei lá a origem, aonde eles viviam, todas as aldeias. Aqui eles chamam de linhas, rincões lá são aldeias, só aquelas vilinhas no interior. Eu consegui de todas as 7 famílias que vieram para o Brasil, qual o local onde eles viviam e a documentação lá. Os documentos deles... Na Polônia. Você fala polonês, Nancy? Oi? Você fala polonês? Eu muito pouco, falo, mas cada vez menos. E como é que tu conseguiu se comunicar com o pessoal lá? Mas assim, ó, eu entendo um pouco e conversando. E assim, ó, tu precisa saber aonde procurar, tá? E aí tu vai para tradutores. Eu tive, pessoal, tem um polonês e um americano que ajudaram a traduzir os documentos, principalmente os que estão em russo, tá? Então tu acaba arrumando uma amizade muito grande. E outro senhor aí do Rio Grande do Norte também me ajudou a traduzir. Os documentos em polonês, a maioria eu mesmo traduzi. Eu mesmo traduzi com a ajuda de alguns, esse rapaz aí do Rio Grande do Norte me ajudou. Eu estava olhando aqui, ó, tu tem o mapa histórico da fronteira da Polônia, como é que era, toda essa estrutura, né? É que na época era outra, digamos, eu dormi polonês, acordava alemão ou russo, né? As fronteiras mudavam muito. Então eu coloquei um mapa da época que eles saíram de lá e também tem uma ideia de hoje, para fazer mais ou menos a localização onde que é, tá? Porque essas fronteiras aí... E quando eles vieram, a Polônia não existia como um país independente. Ela era dominada pelas 3 potências que ao redor, né? Que era a Rússia, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Então, quando eles vieram, eles não vieram com documento polonês. Os meus vieram todos com documento russo, tá? Com russo, então, assim, ó, como se fossem russos, mas falavam polonês, né? Falavam polonês. Eles etnicamente eram poloneses, tá? De direito, eles eram russos, tá? Só de direito. Mas de fato, falando em etnia, eram poloneses, todos eles poloneses. Eles é o que eu penso, assim, ó, tem vários alemães aí também que entraram na região aí, que é alemão russo, alemão isso, alemão aquilo. Fala alemão, é alemão. Se fala polonês, independente de, é polonês, né? Exatamente, eu também penso a mesma coisa, Vilmar. Assim, ó, é que não tem o país aonde lá, porque aquelas fronteiras mudavam e aqueles alemães aí, eles foram deslocados, né, para umas grandes colônias colonizadoras no sul da Rússia, que hoje é a Ucrânia, né? Então, mas eles mantinham os costumes e a língua deles, então eles eram alemães. Na verdade, eram alemães, e se consideravam alemães. Quando a Rússia quis russificar eles, vamos embora daqui, né? Ia para o Brasil, para os Estados Unidos, mas eles não queriam ser russos, né? Eu estava olhando mais aqui, eu estou com o teu livro na frente, né? Tu fez essas pesquisas nos registros na Polônia, depois aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Sim. E daí o que eu fiz? Eu lá nos portos de saída, eu consegui a listagem do embarque deles. Quando eles embarcaram, né? Na Polônia? Na Polônia. Não, esses aí embarcaram todos na Alemanha. A minha parte paterna embarcaram todos eles o que é hoje a Alemanha. E a parte materna, onde era na época Áustria. Só que hoje é Itália, tá? Que é Trieste, o porto de Trieste. Os Chicha, Podkova e Chapla, todos eles embarcaram em Trieste. Já os Rogoski, Vichnievski, Gister e Potinski, todos eles embarcaram em Bremen. Mas, por incrível que pareça, o maior contingente embarcou, na verdade, em Hamburgo, né? Claro, logo foi seguido por Bremen. Mas os meus vieram todos por Bremen. Interessante. Depois, daí Rio de Janeiro? Isso. Aí todos eles, assim, ó, 95% ou até mais
imigrantes, eles desembarcaram no Rio de Janeiro. Raramente eles desembarcaram em Porto Alegre, era muito difícil isso acontecer, mas alguns, claro, os primeiros alemães lá, aqueles em 1824, em 1825, eles vieram diretamente para o... Quando iniciaram a colonização do Estado, né? Mas esses aí, os poloneses, aí lá por 1890, em 1911 e 12, quando vieram os meus, eles todos desembarcaram no Rio de Janeiro. Eles ficavam lá um tempo, daí passavam para a Ilha das Flores, tá? Para ver a condição de saúde, ficavam um período ali, e depois eram encaminhados com um outro navio, um navio costeiro daí, até o Rio Grande do Sul, chegavam ali, tinha uma nova hospedaria, viajavam de mais um naviozinho, havia até onde tinha condições, depois trem, a maior parte fizeram a pé mesmo, né, de carroças e a pé, né, as mulheres, as crianças na carroça e os homens caminhando ao lado, né, até chegar às colônias. Eu estava mais um pouquinho para frente aqui, depois, bom, a Ilha das Flores, né, depois eram para Porto Alegre, a hospedaria aqui, era no Cristal, né? Sim, existia na época de 1890, assim, a hospedaria era muito grande ali, tá? E era, na verdade, esses aí já eram no Cristal. Eles passaram naquela hospedaria. Até existe um livro, mas um livro grande mesmo. Pensa num livro, assim, de quase 1 metro, tá? E esse livro está se esfacelando, tá? Mas eu tenho ele, eu tenho ele em arquivo digital, né? Então, assim, eles passaram por ali. Então, cada família depois, o meu Trogoski, os Trogoski, eles não vieram diretamente para cá. Eles passaram primeiro por Alfredo Chaves, por Guaporé, e depois eles vieram para Ijuí e só depois para Guarani. Então, assim, são imigrantes, né? Exatamente. Os Vichinhansky foram para Jaguari, tá? Então eles passaram em outro lugar. Não, os Poatins passaram em Jaguari. Poatins passaram em Jaguari, depois vieram para cá. Então os Titia passaram primeiro em Erechim, depois vieram para Guarani. Já os Potkova, os Chapla vieram diretamente para cá. Os Vichinhansky passaram primeiro em Mariana Pimentel, depois eles chegaram. Viu, Vilmar? Importante assim, o pessoal diz, Vichinhansky tinha. Porque eu tive vendo mais ou menos em torno de 7 ou 8 famílias com o sobrenome Vichinhansky que vieram para a colônia Guarani. Sim. A minha família, então, para ficar bem claro, assim, os meus ancestrais eram František Vichinhansky e Magdalena Schmelzer. Eles, quando chegaram aqui, eles foram residir na linha do Rio, na linha do Rio Guarani das Missões. Já os Poatins, que são todos os Poatins que tiver por aí, são meus parentes. Eles viveram ali na Harmonia e ali nas imediações da Harmonia aí, tá? Bom Jardim, por aí, nessa Bom Jardim região. Também tem Poatins, exatamente. E daí tem uma família Andrzejewski, tá? Mas esses aí que são ali do Botocultos, porque a irmã do meu bisavô casou com o Ladislau Andrzejewski e morava ali na Botocultos e na Bom Jardim também. Eu estava olhando, depois tu tem o nome dos navios, dos barcos, todos que vieram, né? Do Cristal, depois onde é que foram. Tu fez um trabalho grande, daí depois tu fez toda essa introdução aqui que você fez, né? E aí tu pegou família por família, variantes do sobrenome, quem é que são as Vichinhansky, né? Assim, Vilmar, na verdade foi assim, um serviço bastante moroso, né? Por isso que levou 18 anos, olha só, 18 anos para fazer, na verdade, fazer o livro. 18 anos, né? 18 anos, eu comecei em 1904, tá? Minha mãe era viva ainda, tá? Ela me acompanhou, as primeiras diligências me acompanhou. Só para ter uma ideia, eu fui em 42 cemitérios, tá? Visitei 42 cemitérios. Eu entrevistei 35 pessoas. Me diz uma coisa, essa questão de cemitério, pessoal, quando a gente fala em cemitério aqui, às vezes se apavora, mas como é que foi buscar dado dentro do cemitério? Sim, fui. Assim, eu perguntava, mãe, e essa tal pessoa? Não, esse aí está sepultado em tal cemitério. Se tu entrava na porta lá da esquerda, me dizia exatamente onde ele estava. Então, com meu pai. Então, assim, eu ia já direto. Claro que, além disso, viu, Vilmar, eu tinha um grupo de poloneses aí, nós ficava pesquisando os poloneses, tem um arquivo na internet aí que eu coloquei com quase 3.000 poloneses, que eu pesquisei em cemitérios e está nesse arquivo aí, tá aí pela internet, no grupo de poloneses no Brasil, cara. Tá na internet. Tinha que criar, viu? Faz assim, uma hora me manda o link. Manda. Me manda que eu tenho um blog, eu coloco o link no blog, daí o pessoal que quiser acessar. Tá? Depois eu não segui mais esse serviço, desse trabalho, porque eu precisei me dedicar ao livro e concluir, porque já estava há longo tempo, né? Então eu precisava terminar esse livro, tá?
Mas assim, ó, Vilmar, os meus ancestrais, então, os Rogoski é o Francisek e a Catarina Kremer. Os Wisniewski, então, é o Francisek e a Magdalena Schmelzer. Os Gister é o Michał Gister e Katarzyna Palmowski. O Płaciński é o Teófilo Płaciński e a Magdalena Jabłońska. Os Titia é o Nikodem Titia e a Helena Nadimejko. Podkova é o Vincente Podkova e a Francisca Wrońska. E os Chapla é o Jan Chapla e a Tecla Jaros. Falar em Podkova, viu? O meu trisavô tinha um comércio ali na cidade de Guarani. Não é estranho, assim, ó, nós temos aí o Olíbio Podkova de Vargas. O Olíbio era radialista da Rádio Guaramã, hein? Sendo Podkova é parente, porque o meu trisavô veio ele, a esposa, os filhos e mais um primo dele, que era o Josef. Me diz uma coisa, o Rogoski, as Rogoski de Guarani das Missões, estão aí na linha do Rio, tem aqui na cidade, tem a Dona Vitória? Todos meus parentes, todos esses daí são meus parentes. Tem ali na linha do Rio, são os meus primos do meu pai, inclusive, quem aí na cidade também. Os Rogoski aí de Guarani das Missões, todos eles são parentes. A minha vizinha é Rogoski, né? São parentes meus. São parentes. E o significado do Rogoski, o que é? O Rogoski vem de força, vigor. Tá? Ele vem da partícula inicial, que é rog, que é força, vigor. Tá? Então, esse é o significado. Esse é o significado. Depois eles anexavam a partícula esqui, mas muitas vezes nem se sabe se... para querer ter, digamos, algum privilégio. Às vezes eles recebiam um título de nobreza, né, para dizer que eram nobres. Outras vezes eles se apropriavam, né? Outras vezes eles usavam do clã onde eles trabalhavam, porque normalmente lá eles trabalhavam ao estilo feudalismo, tá? Era esse estilo, e muitas vezes, então, eles juntavam o nome deles, uma partícula, por ter ajudado a defender as terras da Polônia. Outras vezes eles recebiam esse título, né? Outros simplesmente se apropriavam, então... Para entender, né? As casas não eram numeradas, era por o nome da família, né? Exatamente. Na porta da casa, muitas vezes existia até o brasão, a que clã pertencia. Outras tinham o sobrenome aí, né? Então era uma forma de identificar as pessoas da época, né? É que nem aí Laranjeiras, o Biretama, né? Sério, tinha as pedras de laranja lá, ou sei lá o que né? É mais ou menos nessa linha o pensamento aí também. Wisniewski, qual é que é? Tu tem a tradução dos Wisniewski, o que é? O Wisniewski, ele se origina de Vishna. Vishna é a cereja. A cereja é o quê? Cereja. Vishna. Assim, ó, o que diz lá que Wisniewski deveria ter sido iniciado o nome num grande pareirão de cereja, que eles usavam para fazer vinho. Faziam vinho na Polônia da cereja. Então, se originou de um lugar ou de uma pessoa que produzia vinho através da cereja. Que tal? Vamos aproveitar, já estamos aí falando, né? Variantes do sobrenome Xiska e Nadimejko. Ajuda aí. Esse Titia aí, ó, o Titia, ele vem de uma pessoa que adora o seio materno. Tits, né? Tits seria o polonês, o seio. Sim. É um a princípio de uma criança que adorava mamar na mãe, tá? Há muito tempo. Entendi. Então essa seria a história, a origem aí do Xiska. Do Titia, exatamente. Que eu olho aqui, a minha pronúncia é bem diferente da tua, né? Titia. Assim, ó, eu acabei, assim, ó, eu sabia polonês muito bem, né? Quando criança sabia. Então a pronúncia, eu até ali estudei um pouco de polonês, né? Só que quando a prática, né, tu acaba com a prática. Hoje eu vivo aqui no mundo germânico, né, no norte São Paulo, então não tem a prática. E lá quando eu saí também já não era muito de conversar, né? Então... Tu teve também aí pesquisado, as carroças aí eram emplacadas? Exatamente, Vilmar, naquela época, assim, eles emplacavam carroça e bicicleta, pelos anos 1940 e pouco. Então, assim, ó, eu fui 15 anos escrivão de polícia, trabalhava em Santa Rosa. E agora estou 15 anos oficial de justiça. Então, bota o microfone mais perto. Tá. Assim, ó, 15 anos eu fui escrivão de polícia, tá? E agora 15 anos eu sou oficial de justiça. Naquele período, lá naquela delegacia, tinha uns livros antigos, comecei a olhar aqueles livros e encontrei os emplacamentos das carroças do pessoal, principalmente ali o pessoal do Biritama, tá? O pessoal do Biritama ali, da Silva Jardim, Paranaguá, que são lá. Eles tiveram que emplacar lá na delegacia. Então, assim, ó, realmente, até isso aí eu consegui, tem esses dados.
Para pagar imposto, né? Que dúvida! Você tinha o imposto da terra, depois veio o INCRA, né? Da terra acho que era insuficiente para o governo, então eles arrumavam mais uma forma de arrecadar. Então, imagina a carroça emplacada, né? Exatamente, e teve alguns aí até que foram multados por não terem feito o emplacamento. Tá? É o Código de Trânsito da época que exigia isso aí, tá? Do veículo que não era motorizado também tinha que ser emplacado, também tinha que ter o registro aí, o licenciamento. O que mais? Nós temos Podkova, o significado do Podkova. O Podkova é ferradura, tá? Ferradura? É ferradura. Provavelmente ele iniciou através de uma pessoa que fabricava ferraduras para os cavalos. Na época era isso aí, né? Sim, você fazia essa referência, sim. Então ele assim, ia ter coincidência, depois tinha até outras famílias ferreiras aqui, dos meus parentes, primo da mãe, depois filho dele também ferreiro lá na Seção A, outro na Timbaúva ali, no interior de Candigodói também. O Podkova, então, é isso aí. O Chapla é uma pequena ave, tá? Uma pequena ave. Que é uma ave, mas ela tinha as pernas compridas, tá? Ela tinha perna comprida. E daí eles acreditam que o Chapla, que morava ali próximo daquela ave ali, também fosse naquelas características, um cara magro, alto, com as pernas compridas, tá? Então é muito próximo a saracura, mas não é saracura, mas é uma ave ali. Sim, entendi. Tu tem aqui Gister. O Gister, assim, o Gister, ele tem assim, a origem do sobrenome, ele é germânico, tá? Porque se você ver, aqueles que terminam em er, a origem deles é germânica. Mas eu cheguei pesquisando eles até o ano de 1600 e alguma coisa. Todos eles lá na Polônia se identificavam como poloneses. Ninguém deles era de origem germânica. Então, assim, a origem deles é um pouco diferente, tá? Então, assim, eu até tive contato depois com o pessoal de origem alemã para que eles me dessem um significado isso aí. Mas, assim, foram 3 significados diferentes, 2 que eu acabei colocando no livro até, mas deve mais do lado do sacristão, nessa parte aí, né? Então, é mais da parte religiosa, uma parte de uma pessoa que trabalhou como sacristão. Tá? E o Płaciński? Płaciński é um sobrenome dificílimo lá na Polônia, tá? Por quê? São raros. A grafia que mais alterou de todas as pesquisas que eu fiz é o sobrenome que foi, assim, digamos, mais mutilado, tá? É por causa do L cortado, né? O L cortado, se escreve assim, Płaciński com L cortado e um acento sobre o N. Essa é a grafia original, lá na Polônia. Só que lá também existe outras grafias, tá? Então, assim, dificultou muito mesmo encontrar alguma, assim, o local dele, mas eu consegui. E o significado do sobrenome também, eles jogavam para uma grafia semelhante, digamos assim, semelhante, mas não idêntica. Então, assim, esse sobrenome é o que mais me dificultou o significado dele. Mas esse que é o bom, quando dificulta, aí quando tu consegues, consegui, né? Mas realmente, assim, tu tem que insistir. Eu insisti mesmo. Eu consto ali no livro, Vilmar, mas eu agora, assim, sinceramente, eu estou até pensando ali em qual é a página que consta isso aí, que eu não estou lembrando. Do Płaciński? É 285, tá, mas deixa, não te preocupa com isso. E aqui eu estou olhando, no 8.20 de Płaciński, tu tem significado de Jablonski. Sim, porque é o seguinte, o Jablonski também é com L cortado e com acento no N. Escreve Jablonski, mas na verdade é o seguinte, o L é cortado e também tem um acento sobre o N. E por que é Jablonska? Porque lá na Polônia os sobrenomes das mulheres, o feminino, ele varia, tá? Ele tem a variação, tá? Então é Jablonski para o homem e Jablonska para a mulher, tá? Esse é de macieira, né? Um pé de macieira aí. Então tem muitos Jabłonski, a gente ainda poloneses pronuncia assim, Jabłonski, tá? Tem muito Jabłonski em Guarani das Missões. Várias famílias com esse sobrenome vieram para cá. Só que o Teófilo já veio casado com Magdalena e com vários filhos, tá? E esses Jabłonski que vieram para cá podem ter vindo de outros locais. Porque na Polônia, só para ter uma ideia, o meu sobrenome surgiu em 10, 14 lugares diferentes, surgiu o mesmo sobrenome.
Então vai ter vários Rogowski na Polônia que não são parentes, porque vários lugares tem uma pessoa com essa característica, força, vigor, tá? Que originou. Então, mas isso aí difere muito de sobrenome para sobrenome. Agora, em alguns que sim, porque ele é um nome bastante popular na Polônia. Existe bastante gente com esse sobrenome, tá? Que bom, né? O Domingos Malechik, aí, a esposa Catarina, estão nos escutando em Gravataí. Diz que está nublado em Gravataí. O que mais que nós temos de recado aqui? Manda um abraço para a Nencir aí, para o Rogowski, o professor Lauro Luiz Marmirich. Um abração para o Lauro. O Lauro nos possibilitou, né, Vilmar, colocar para os prefeitos, até tinha algum deputado e alguns assessores aí na Festa de Guarani. Foi isso um espetáculo. Estava lá o Francisco Renato Prado, meu parente lá, estava o Vilmar, estava o Renato Chichinski, e eu expondo nossas obras lá para o pessoal. Foi muito legal ter um pessoal também, um público no geral também. Dentro da reunião da MM, né? E também tem um recado aqui, né? Dançarinos do Águia Branca, não? Que querem dançar a partir do dia 3 de julho. Então, 3 de julho é segunda, né, Rodrigo? Segunda-feira? Segunda-feira, hoje é dia 1º, dia 2, dia 3, segunda-feira. Então, às 18h45, o grupo Mirim Infantil, a partir de 5 anos, e 19h45 o Juvenil, tá bom? Então fica o recado aí também para quem queira dançar no grupo folclórico polonês Águia Branca. E também mandando aqui, eu falei no início do programa, Nancy, que a árvore símbolo de Guarani das Missões, segundo a disposto em lei aí, é o IP. E na Polônia, a professora Maria Kolankiewicz, aposentada, diz que é o chorão. Né? Pois é, Nancy, sobre o teu livro, é nosso, porque agora eu tenho um exemplar, né? Alô? Sim, podemos falar. Tá, você fez aí também pesquisas em Santa Rosa, na colônia 14 de julho, o Biretama, colônia Guarani, toda essa estrutura. Nas margens do rio Cumandaí é que cresceu a colônia Guarani, né? Você também chegou nessa conclusão, hein? Sim, Vilmar. Assim, eu, na verdade, para fazer esse livro aí, eu viajei bastante, tá? O meu irmão foi à Polônia, mas eu consegui bastante documentos do Rio de Janeiro. Eu fui a Porto Alegre umas 5, 6 vezes, meu irmão também foi. Eu viajei aí, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, região várias. Aqui mais próximo, então, também Santo Ângelo, Guarani, Santa Rosa, Ubiritama, Santo Cristo, várias. Realmente, a colônia Guarani, os livros, até quando a gente olha as concessões de terras, elas são bem divididas assim, margem esquerda e margem direita do rio Cumandaí, né? A sede principal da colônia Guarani ficou à margem esquerda, né, que hoje é a cidade de Guarani das Missões, que ali era a sede principal. Eles criaram um núcleo lá, que hoje é Porto Lucena também, né? Depois, pelo caminho, fizeram alguma coisa ali em Ubiritama, mas que era Laranjeiras na época. Mas Laranjeiras não teve, assim, um escritório da Comissão de Terras, como tinha lá em Porto Lucena, e Campina das Missões, que depois também criaram, né? Mas é bem interessante, né, que o rio dividia a colônia, mas ela cresceu realmente para os dois lados. Ela partia do rio para o norte ou para o sul, as colônias. Exatamente isso aí. Só que é interessante nessa época aí, o pessoal procurava onde tinha água, né? As aguadas. E aí que teve um grande problema da colônia Guarani. As colônias eram assim, normalmente, tá? Colônias que não são, principalmente nas secções, não são 25 hectares, tá? Uma colônia. Então eles não olhavam pelo curso das águas, mas sim pela estrada. Havia uma linha, era a linha na localidade, e havia colônias que não tinham água, né? Não tinha. Então teve algumas colônias com essa dificuldade, porque não tinham água, né? Tinham pegado o vizinho. Já Santa Rosa, a colônia 14 de julho já levaram em conta o que eles consideravam na época mais moderno. Por isso que Santa Rosa, quando tu entra na cidade, não é quadrada as quadras, né? É de acordo com a topografia do terreno, para que as carroças pudessem andar por ali. E Santa Rosa, o projeto inicial era ter lá no rio, lá embaixo no rio Santa Rosa, lá era para ser a cidade. Mas aqui ficou um acampamento, ficaram aí, foi crescendo, então aí foram abrindo as picadas, eles deixaram a torta e ficou aquilo ali. Hoje é uma baita cidade, né, Vilmar? Ela não foi projetada, gente, como que nem Guarani, né? Ela foi, na verdade foi, usando a topografia. Para as carroças, eu sei aqui na cidade, aqui na Avenida Castelo Branco, aproveitar, aqui
Podgorsk, aqui embaixo, né, naquela área que vende carro aqui tinha um atalho para subir. Né? Eles faziam os atalhos, porque os cavalos não conseguiam subir essas rampas fortes. Né? E aí isso é modernidade. Santa Rosa era, na época, considerado moderna. Erechim também tem mais ou menos um desenho nesse estilo. Hein? Pois é. É interessante. Estão me perguntando aqui, o Altamiro Rossignolo, bom dia. Qual o IP? Tem várias cores. Todos os IPs, né? Todos. A lei é genérica, não diz a cor do IP. Viu, mas o polaco vai preferir o amarelo. Mas sabe por que a cor do amarelo, né? Sabe não? Tem uma lenda aí que diz que o amarelo, na época... Bom, vamos lá, então vamos começar no começo. Eles não tinham com o que pintar as casas, eles usavam óleo de linhaça quente. Mas ficava aquela cor escura, entendeu? E aí tirava aquele da ferrugem, da pedra amarela, e misturava e ficava amarelo. Por isso que ficou, todo mundo tinha essa cor amarela. Na Suécia, por exemplo, é resíduo de cobre. Resíduo de cobre. Tem mais um aqui, Bom dia, gostaria de mandar um abraço para Nancy, meu pai, que com certeza serve como minha fonte de inspiração e orgulho. Deve ser, vamos ver quem é que estava mandando aqui. Deve ser a filha. É a filha, né? É o pai. Viu? Tenho 2 filhos, o Anecir filho e a Ellen, meus filhos me acompanham. Bom dia, eu vou repetir, bom dia, gostaria de mandar um abraço para o Anecir, meu pai, que com certeza serve como minha fonte de inspiração e orgulho. Que bonita essa homenagem. Legal. Tem um ótimo relacionamento. Só não tenho como o final aí é 95-55, depois tu vê quem é que mandou, né? É o meu filho. É o filho. Que legal, né? Mas a Nancy, eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí? Vilmar, só quero te agradecer a oportunidade, o convite, né, Vilmar? E assim, só dizer, na verdade, essa realização desse livro foi um sonho, né? A gente teve, a partir do momento que começou a compilar informações, um sonho, mas eu escrevi um livro, vou deixar isso aí, porque nossa vida aqui é passageira, né, Vilmar? Algo vai ficar, então esse livro vai ficar. A modernidade hoje está nos levando para uma era informática onde tudo é virtual. Sim. Mas eu ainda gosto do livro no papel, ainda gosto disso aí. Eu sei que minha vida passageira aqui, esse livro vai ficar para a posteridade. E isso aí só foi possível pela ajuda de várias pessoas, desse meu irmão, que me ajudou muito no início, aí depois também me incentivou muito, da minha família que me incentivou, sabe? E tem mais uma coisa assim, eu sempre disse que tu tem que ter muita paciência para fazer isso aí. 18 anos, olha, tem que ter perspicácia, saber onde procurar isso aí. E persistência. E vai se abrindo os caminhos, né? Vai, assim, isso, e atrás, são várias fontes. Tem que ir nos cartórios, ir nas igrejas, ir nos arquivos públicos, eclesiásticos, arquivos particulares, tem que ir nesses cemitérios, e conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas de idade, e assim, realizei um sonho, tá? E já, viu, Vilmar? E mais uma coisa, já estou escrevendo outros 2, tá? Opa. O primeiro que eu termino esse ano ainda é bem curtinho, vai ser assim, a história de Józef Boyko, tá? Do Boyko? Józef Boyko. Tem um amigo Boyko, tá em Apóstoles. E tem bastante Boyko ali para a Argentina, tá? Esse aí o pessoal se instalou ali em Ubiritama, esse aí é o bisavô da minha noiva, tá? E o outro que vai ser bastante extenso, que vai demorar um pouco mais tempo, são as raízes polonesas, uma ilha eslava em Cândido Godói. São mais de 200 nomes pesquisando, 200 sobrenomes pesquisando. Olha só, Cândido Godói parece ser germânico, mas não. Tem 200 sobrenomes poloneses que um dia viveram ou ainda vivem por lá. Como eu sou natural de Cândido Godói, estou fazendo essa pesquisa. Desde a origem, onde moravam, tá? Quando vieram para o Brasil, embarcaram o caminho deles. Mais ou menos a trilha dos meus, só que bem mais sucinto, de cada uma das famílias. E várias delas tem aí em Guarani das Missões. Várias dessas famílias aí tem aí. Então, tipo, o Varpechowski, Chinvelski, Vastoski. Então, assim, inúmeros sobrenomes que existem em Guarani das Missões vão constar nesse livro aqui. Tá? Eu vou te perguntar mais uma coisa, esse eu tenho interesse. O nome quando tu coloca aqui, por linha, o nome da pessoa que conseguiu a concessão do Estado, dos lotes rural. Tu tem toda a coletânea ou tu só fez desses? Tenho tudo, Vilmar. Tenho toda a colônia Guarani e tenho toda a colônia Cerro Azul. Precisar, não. Só o que não tem? Da colônia... Tu me vendo, tu me dá, como é que fizemos?
Mas isso aí não tem, isso aí, Vilmar, eu não posso morrer e carregar esse conhecimento para mim. Isso aí tem que ser exposto. Tu podia passar para mim isso aqui? Tudo, Vilmar, eu te passo os links certinho dos livros, quais são os livros. Inclusive, da Colônia Guarani, eu tenho tudo baixado, tá? Eu tenho tudo em arquivo já. Os outros estão um link disponível. O que acontece? Se tu colocar ali Colônia Guarani, não vai aparecer. Eles não aparece. Com outros nomes. Eles têm outros nomes, outros códigos para tu chegar lá. Então é o seguinte, esses 18 anos aí de pesquisa me ajudou a, digamos assim, ó, a achar o caminho das pedras, tá? Vilmar, isso aí tá na mão, pode ficar tranquilo. E se alguém quiser, agora vamos falar de outra coisa. Eu fico muito agradecido se você me mandar. Porque eu tive uma história aí de um sueco, um Samuelsson, que o pai, o avô dele, o bisavô, era aqui da linha Campo Novo. E tu tinha que ver, ele veio da Suécia para cá para ir no lugar que os bisavôs dele tinham vindo. Eu não sabia qual é que era o lugar, mas levei naquele cerro da Campo Novo ali. Eu digo, aqui era onde é que teus bisavôs estavam. Esse homem chorou tanto. E sueco não chora, o sueco é meio duro na queda, não, eles são, parece que, inflexíveis, né? Polaco também, assim. Mas que coisa incrível. Ele chorou tanto. Vilmar, eu tenho de tudo assim, ó. Colônia por colônia, concessionário por concessionário, todas elas. Cara, assim, ó, tu me manda teu e-mail no WhatsApp aí, e daí eu organizo durante a semana que vem e te deixo tudo na mão, cara. Vai ver, é uma maravilha. Isso aí é um projeto que daria para fazer. Eu acho que tem que fazer um projeto desse. É como tu diz, não adianta ficar só para nós. Não. Quem quiser adquirir teu livro ainda. O meu livro, pode falar comigo, eu sou oficial de justiça aqui em São Paulo, se não conseguir decorar meu número, é o 99603-9093. Então, 99603-9093. Entre em contato e pergunte para qualquer pessoa aí que eles vão saber meu número. Na biblioteca de Guarani das Missões deve ter... Tem um livro na biblioteca de Guarani das Missões, tem aqui na biblioteca de São Paulo, tem nas escolas. Até quando tivemos aí, abrir o caminho, agora eu fui em 2 escolas aí palestrar para a gurizada, explicar como fazer o livro, da pesquisa. Foi muito legal isso aí, estou levando agora para as escolas. E já tem nas escolas de Cerro Largo, ó. De Cerro Largo, isso. Aí. Mas, se quiserem, estou aí. Tá bom. Para colaborar. Que legal. Vilmar, o teu livro tá me servindo de fonte para o próximo, já sabia? Já estou vendo alguma coisa no teu. Muito bom. Fantástico o teu livro, hein? O teu também é muito bom. Tá. Teu livro é fantástico, Vilmar. Anencir, eu vou, já tenho na hora de nós fechar aí nossa entrevista, né? Eu te disse que tu estava preocupado, mas como é que nós vamos ficar falando tanto tempo, né? E faltou espaço, eu te disse que ia faltar espaço. Verdade, Vilmar. Mas muito obrigado aí por você se dispor a conversar comigo, tá bom? Vilmar, a hora que precisar é só falar, tá? E quanto àqueles arquivos, pode ficar tranquilo, tá na mão. Vou te passar tudo bem certinho aí. A comunidade guaraniense da região agradece. Viu? Só para te ter uma ideia, até a universidade, eles não têm esse material. Não tem. Viu? Aqui, uma pessoa daqui de São Paulo me pediu, Anencir, tem esse material? Eu gostaria de saber da colônia Cerro Azul. Eu disse, eu tenho tudo isso aí, gente, tá tudo na mão. Já passei para 2 pessoas, assim, o pessoal me pede. Mas eu acho que tinha que abrir esse arquivo. Eu, por exemplo, aquele livro Povoadores da Colônia Guarani, eu digitei todo o sobrenome. Para mim poder chegar a saber quem é que foi o primeiro espanhol, quem é que foi o primeiro brasileiro, considerado brasileiro. Sim. Né? E aquele livro tem muito problema na grafia dos sobrenomes, tá? Muito errado. Não, eu concordo contigo, mas são nomes que depois tu pode aproximar. Mas tu já foi no original dele? O original também está online, cara. Também tenho ele baixado, cara, tá tudo. O original daquele ali, dos colonizadores da colônia Guarani. Também, o livro original também dá para nós verificar todos os nomes e conferir o que está no livro, na transcrição e no original. Tá bom. Obrigado, Anencir. Valeu. Um abraço. Abraço. E dá um abraço no teu filho aí, porque um carinho desses aí fora do sério, tá bom? Emociona sim. Tá bom. Um bom dia. Bom dia. Falamos aí com Anencir Rogoski, né? É uma fábula quando tu consegue pegar e saber as origens da família. Tem uma pessoa assim que conhece, que fez pesquisa.
Fiquei aí 45 minutos, mais ou menos, falando sobre as origens dos nomes, sobrenomes, onde é que pode encontrar. Eu vou aproveitar aqui o gancho, tá? Inclusive está no meu blog isso. Tinha uma senhora, uma Torres, na Serra Gaúcha, e me pediu informação sobre a família dela. E eu mandei para a Suécia, e na Suécia não sabiam. E no primeiro dia e no segundo dia, eles não, foi publicado um livro lá na Serra Gaúcha. E lá consta o sobrenome dessas pessoas. Está no meu blog, é só procurar. Aí essa senhora, essa Torres, lá da Serra Gaúcha, me escreveu: Vilmar, nós vamos ter o melhor Natal da nossa vida. Verdade, assim, nós tínhamos crise de existencialismo, nós não sabíamos quem éramos. E ali por janeiro, fevereiro, aí me mandou outro e-mail: Vilmar, minha mãe morreu antes do Natal. Foi uma coisa assim. E aí diz, mas morreu sabendo quem era. Então tem algumas coisas assim que são, não tem dinheiro que paga, né? Esse saber quem somos. Tá bom. Um abraço aí a Nancy, para a família dele, tudo de bom e que tenha um bom trabalho também. Momento aí que vamos agradecendo também aos nossos patrocinadores, né? E desejando muita paz, muita luz e que possamos encontrar no próximo sábado aqui no nosso Cantar das Etnias. Um bom dia a todos. Não há gente a não luar como este do sertão. Acabamos de apresentar o Cantar das Etnias.